Professor Bruno e também Beto, eu queria só dar sequência aqui com a pauta. A gente, dentro do que está falando aqui do governo Trump, da situação com o Lula, a gente está nas expectativas para a negociação do tarifaço, muito do se querendo que seja logo uma eventual reunião e um encontro mais direto entre os dois, enquanto a situação está nesse clima de química boa, como o professor trouxe por aqui, inclusive com Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos um pouco mais recuado. Outro destaque que a gente tem no noticiário aqui de hoje é sobre novas estratégias do PL para tentar salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que a gente lembra está lá nos Estados Unidos, e muito do projeto dele fazendo lobby pelas sanções para o país e para as autoridades brasileiras. De acordo com o líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, a ideia é usar o artigo 55 da Constituição, que prevê a cassação do parlamentar por 1/3 de faltas em sessões extraordinárias. O fato de o artigo citar ali explicitamente sessões ordinárias é o que, na argumentação deles, pode salvar Eduardo Bolsonaro. Isso porque, como foram convocadas muitas sessões extraordinárias no período em que ele esteve ausente, Sóstenes acredita que isso é suficiente para evitar a perda do mandato dele, embora haja ali um precedente aberto com a cassação por faltas do Chiquinho Brazão, preso acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. O deputado Sóstenes diz que esse foi um erro da defesa de Brazão, professor. Ajuda a gente a entender um pouco aqui se essa argumentação, essa ideia faz sentido e pode trazer algum resultado em torno da cassação ou não do Eduardo. Dentro dessa história que eles estão citando, do Chicão dizendo, inclusive, que foi um erro da defesa do Brazão, agora a defesa do Eduardo quer usar ali apenas a íntegra do artigo. Isso cola? Não cola? O que a gente pode ver de notícias nesse sentido nos próximos dias? Então, eu acho que qualquer letra nesse momento é letra torta, para dizer a verdade. Eu acho que tem uma disposição no Brasil que é de longa tradição, né, de interpretar a legislação conforme a pessoa ou conforme as lideranças que estão envolvidas. Isso é feito na Câmara dos Deputados pela presidência da Câmara há muitos anos, né? Isso é feito no STF há muitos anos. Então, a gente ter o aparato legal, a gente ter o texto da lei, a gente ter o texto do regimento, eu, eu tenho a impressão que nos ajuda pouco a entender como é que as pessoas vão atuar, né? Isso aí vai ser um acordo político, ainda que me pareça que a situação do deputado seja bastante absurda, né? Você tem um deputado fora do país, em outro país, representando ninguém a não ser ele mesmo e os interesses da sua família, e achar que isso pode ser razoável, né? Ainda mais quando a gente está falando de alguém que está a serviço da população e representando as pessoas. Então, aí, para quem é funcionário público como eu e tenho vários outros colegas, sabe de toda a burocracia que envolve uma saída do país, por exemplo, para você ir trabalhar em algum lugar, para você ir num evento. Realmente tem uma quantidade de exigências bastante elevada. E ninguém está sujeito a essa flexibilidade que o deputado está. Então, eu acho que nesse momento a legislação nos ajuda pouco a ter uma base para julgar se essa atitude dele é razoável ou não, ou se a estratégia da liderança do PL é razoável ou não. Eu acho que vai depender muito do acordo que vai ter dentro da Câmara, se dá para salvar o mandato, se não dá, qual vai ser a reação dos presidentes da Câmara, né, e do Senado. Então, acho que isso é o principal, é a gente entender que forças estão envolvidas nessa negociação e se essas forças têm cacife suficiente para bancar ou a cassação ou a manutenção do mandato do deputado. Eu acho que a gente não tem que ficar muito preocupado com a legislação, porque cada hora uma pessoa interpreta de um jeito, entende de uma forma, e o que vai valer é a contagem de votos na Câmara e os apoios que a família Bolsonaro tem. Eu acho que você tem razão, Natália, o deputado perdeu força nos últimos anos, nos últimos meses, e mais do que isso, a família Bolsonaro tem perdido força, né? Então, desde o julgamento, desde a prisão do ex-presidente,
eu acho que esse argumento de estar fazendo resistência, né, do Eduardo Bolsonaro tem perdido força dentro e fora da Câmara. Os dados apontam isso e eu acho que fica cada dia mais difícil de sustentar a posição do deputado lá nos Estados Unidos. Com certeza, e a gente entendeu os limites dessa articulação política toda, né, Beto? Quero te ouvir sobre esse pulo do gato aí que o Sóstenes está defendendo para poder salvar o Eduardo Bolsonaro, mas também uma reflexão aqui um pouco maior sobre quais que são os limites dessas articulações que a gente pode ter nesse sentido. É o pulo do gato no precipício, Natália, na minha opinião, de forma muito rápida, porque, obviamente, é uma excrescência que uma pessoa que esteja fora do país, conspirando contra o país, continue no mandato, recebendo dinheiro, verba de gabinete. Isso fala muito mal da nossa democracia. Eu acho que, né, o Bruno já colocou ele como servidor, a diferença de trato, são coisas que não existe legislação que tenha guarida. Mas eu queria só fazer um comentário político. A gente, né, justamente na linha do que você pede, a gente tem escutado, a imprensa tem revelado como o presidente Lula criou um apelido, digamos assim, carinhoso para o Eduardo Bolsonaro. Ele tem chamado o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10. Bom, o que o Sóstenes está fazendo é manter o camisa 10 do Lula em campo, porque o Eduardo ele poderia ser muito ruim, atrapalhando o processo diplomático brasileiro de tentar costurar uma volta das tarifas que ele fez os Estados Unidos impor ao Brasil. Isso parece que ele já é carta fora do baralho, né? Ficou claro que ele não foi nem que ele foi posto para correr, ele e Paulo Figueiredo nem conseguiram entrar na Casa Branca, no Departamento de Estado, quando o Mauro Vieira estava lá. Então lá fora eles não estão conseguindo mais atrapalhar, mas aqui dentro eles conseguem atrapalhar a oposição, não o governo Lula, porque com a atuação do Eduardo Bolsonaro ele expõe a oposição ao Lula e de quebra ele divide, porque fica essa brigaiada que a gente tem visto nas últimas 3, 4 semanas entre setores da direita em relação às posições. Então, eu acho que essa atuação do Sóstenes Cavalcante e do PL para manter o Eduardo Bolsonaro como deputado, nesse momento, é um presente para o presidente Lula. É manter o camisa 10 do Lula em campo. É tudo que o Lula quer.